Capítulo 206 Comunicação. A cabeça de Lumian latejava só de pensar em Franca entrando e se despindo. Ele examinou Lois Lund, que estava vestindo uma camisa de linho e shorts brancos, e ofereceu uma sugestão genuína. Posso pedir ao meu companheiro que devolva o dinheiro do seu casaco. Deixe a carruagem como está e encontre uma loja de roupas. Diga a eles que você encontrou um ladrão maluco. Tenho certeza de que todos entre eles entenderão. A expressão de Lois Lund congelou por um momento enquanto ele apontava para baixo da posição atual de Lumian. Tenho roupas extras. Lumian se abaixou e pegou um terno formal preto com colete e gravata borboleta. Parecia ser o traje habitual de Lois Lund como mordomo. Esta carruagem alugada é realmente sua? Lumian perguntou curioso enquanto entregava o terno formal a Lois Lund. Aluguei as roupas e a carruagem. Lois Lund vestiu as calças apressadamente. Lumian ficou ali sentado, esperando pacientemente que ele se vestisse antes de gritar para Franca parar a carruagem na beira da estrada. Ele abriu a porta, virou-se e acenou para Lois Lund. Espero te ver novamente. Se não, encontro você na rua de Scott Brown, no quartier de Noel. E se você já desapareceu, continuarei minha investigação, garantindo que você nunca encontrará paz. Lumian teria seguido Lois Lund até encontrar Madame Paulis se não fosse por sua cautela em relação às habilidades e características dela, bem como por sua intenção de iniciar uma conversa amigável com ela. Franca colocou o chapéu encerado e o chicote no banco do motorista da carruagem, pegou o manto preto ao lado dela e vestiu-o. Então, ela puxou o capuz e saltou para as sombras à beira da estrada. Assim que Lois Lund desviou a carruagem da rua, ela emergiu das sombras e se aproximou de Lumian. Ela olhou em sua direção e falou: não está seguindo ele. Não há necessidade. Por enquanto, não somos inimigos. Lumian desviou o olhar e dirigiu-se ao Lima Shadow Quartier do Gentleman. Franca seguiu, um sorriso enfeitando seus lábios. Você não está preocupado que Madame Paulis possa se recusar a vê-lo e desaparecer durante a noite? Lumian e Lois Lund baixaram a voz propositalmente durante a conversa. Uma assassina possui ouvidos e olhos aguçados, então ela captou a maior parte da conversa. Embora ela não conseguisse compreender totalmente os detalhes relacionados a Cordu devido à sua falta de conhecimento prévio, ela aprendeu muito sobre outros tópicos. Por exemplo, Lumian procurou uma audiência com Madame Paulis. Por exemplo, o caminho de um certo deus maligno se transformaria em um Bansei na sequência 5. Lumian respirou fundo 2 vezes para acalmar suas emoções persistentes e trêmulas. Simplesmente acredito que é mais provável encontrar Madame Paulis se eu demonstrar simpatia em vez de seguir Lois Lund. Ela sabe muito bem de quem eu busco vingança. Seu próprio castelo foi danificado pelo padre e ela foi expulsa de Cordu. Recuso-me a acreditar que ela não guarda rancor. E eu matei 2 líderes do Poisons por Mob e adulterei o café do Black Scorpion Roger. Mas eles não sabem que Lumian Lei estava por trás disso. Não há conflito entre odiar Ciel e conhecer Lumian Lei. Franca não pôde deixar de rir. Você tem razão. O que a vingança deles contra Ciel tem a ver com você, Lumian? Ela murmurou para si mesma, perdida em pensamentos. Qual é a conexão de Madame Paulis com a turba Poisons Pur? A qual divindade maligna pertence o caminho Bansei? O escorpião negro Roger, o Baldiarman e o castiçal de pernas curtas Castina estão associados a este caminho. Um feiticeiro herege e 2 jardineiros. Ela especulou com base em sua compreensão do Poisons Pur Mob. Lumian não escondeu nenhuma informação. A mente por trás do Poisons Pur Mob é Madame Moon, mas parece que ela fez mais progressos recentemente. Ela e Madame Nietzsche, a quem Paulis representa, fazem parte de uma organização secreta chamada Night Stalkers. Eles adoram a Grande Mãe. Não sei o nome exato, nem me atrevo a pronunciá-lo. A entidade oculta conhecida como inevitabilidade poderia corromper as pessoas simplesmente por saber disso. A Grande Mãe, ainda mais sinistra e temível que a inevitabilidade, prendeu seus seguidores em um conflito prolongado contra o abençoado da inevitabilidade em Cordu. Então, ela certamente era capaz de fazer o mesmo. Lumian suspeitava que se descobrisse o nome completo e honorífico da Grande Mãe, haveria uma grande chance de engravidar na hora. Franca ficou profundamente intrigada. Na verdade, é melhor não buscar conhecimento além dos próprios limites. Era uma vez um membro da nossa sociedade de pesquisa que gostava de investigar segredos e adquirir todo tipo de conhecimento místico. Eventualmente, ele desapareceu.
e nunca mais foi visto. Franca pragmaticamente mudou o assunto para Escorpião Negro Roger e os outros, junto com suas respectivas habilidades. Lumière forneceu explicações detalhadas. Afinal, ele ainda tinha que confiar em Madame Demplate para combater o Poisons pour Mob. Quando Lumière especulou que uma das habilidades de um semeador era engravidar outras pessoas, Franca sentiu uma inveja momentânea e exclamou ansiosamente: se Gardner engravidasse, seria muito interessante. Madame, seus pensamentos são perigosos. Eu realmente me preocupo que você possa adotar o mantra de a vida é curta, por que não tentar? E acabar optando por acreditar naquela grande mãe, rezando para que ela lhe conceda o poder de semeador, advertiu Lumière com ironia. A combinação de uma demônio e de um semeador era muito perversa. Trier sem dúvida testemunharia um grande número de vítimas. Franca ficou surpresa. Eu já consumi uma poção e me tornei um Beyonder. Não posso aceitar mais benefícios, posso? Você não sabe? Isso é uma sorte. Lumière respondeu sinceramente: não acredito. Não se preocupe. Possuo amplo conhecimento de misticismo e entendo que toda divindade maligna abriga intenções maliciosas. Franca suspirou baixinho, dando exemplo para si mesma. Ela olhou para o Limarché do quartier do Gentleman próximo e comentou casualmente: quando eu estava esperando por Louis Lund hoje cedo, testemunhei um sujeito azarado. Cara azarado. O coração de Lumière agitou-se ao recordar. Ele era um homem esbelto, na casa dos 50, com cabelos loiros e olhos azuis. Como você sabia? Franca ficou surpresa. Ele estava passeando pela rua quando um vaso caiu de repente da varanda acima e bateu em sua cabeça. Ele reagiu rapidamente, conseguindo desviar para o acostamento da estrada. No entanto, ele tropeçou na beira do meio-fio e perdeu o equilíbrio. Naquele exato momento, uma carruagem pública estava prestes a colidir com ele. E, ele certamente não é uma pessoa comum. Apesar das circunstâncias, ele evitou com um movimento notavelmente ágil. E então, adivinhe? Ele colidiu com um poste de iluminação pública a gás, fazendo seu nariz sangrar. Depois de contar a cena humorística que presenciou naquela tarde, Franca voltou a olhar para Lumière, aguardando sua resposta à sua indagação. Lumière fez uma pausa, contemplando sua pergunta. Esse indivíduo deveria ser Monsieur Rive, o proprietário do Auberge do Coq d'Oré. Ele está em conluio com o pervertido conhecido como Edsei, que atacou Jena. Eu suspeito que ele seja um Beyonder. Eu já havia informado a Igreja do Eterno Sol Ardente sobre a anomalia através de intermediários, mas eles não encontraram nada de errado. Recentemente, adquiri um amuleto de má sorte e aproveitei a oportunidade para usá-lo nele. Eu pretendia que ele experimentasse infortúnios frequentes e, assim, expusesse sua normalidade. Infelizmente, seu desempenho passou despercebido pelos Beyonders oficiais. Mas dada a sorte daquele vagabundo, Monsieur Rive provavelmente sofreria infortúnios por mais 2 ou 3 dias. A expressão de Franca escureceu quando ela afirmou: na verdade, está claro que ele é um Beyonder. Então, é o grupo que atacou Jena. Você deveria ter me informado antes. Eu poderia ter encontrado alguém para ajudar a chamar mais atenção das autoridades para esse sujeito chamado Yves. Relembrando o povo espelho erradicado, Lumière concentrou-se nos depravados Edsei, Monsieur Rive, Suzanne Matisse e Théâtre de Lancienne Cage Pigeons. As habilidades do caminho deles são bastante intrigantes. Franca não pôde deixar de suspirar. Quando mergulhei no misticismo pela primeira vez, todos me disseram que havia apenas 22 caminhos divinos. No entanto, nos últimos 2 ou 3 anos, surgiram ocasionalmente sequências peculiares. Os deuses malignos estão fora do reino dos caminhos divinos. Após uma breve pausa, Franca disse a Lumière: vou denunciar isso às autoridades através dos meus contatos, mas não devemos ser descuidados. Lembre-se, permaneça sempre vigilante e esteja preparado para quaisquer imprevistos. Na verdade, quando chegar a hora, talvez tenhamos de colaborar e agir. Informarei você assim que nos comunicarmos. Nada mal. Agora você sabe como procurar minha ajuda. Não se preocupe, quando eu estiver em apuros, irei até você. O que Lumière assentiu gentilmente. Depois de se despedir de Franca, Lumière voltou para o Auberge do Coq d'Oré. Ele ainda se lembrava do problema com Termiboros. Uma vez dentro do quarto 207, ele recuperou o memorando e leu-o cuidadosamente antes de escrever uma carta para a senhora Maga. Na carta, ele abordou principalmente 2 preocupações.
Em primeiro lugar, ele detalhou a tentação e a subsequente influência de Termiborus ao receber a bênção do monge da esmola. Em segundo lugar, informou a senhora maga que havia procurado a ajuda do psiquiatra e agora poderia evitar recitar o nome honorífico correspondente. Graças a Monsieur Olive ter contratado uma faxineira regular, o motel ficou menos infestado de percevejos. Lumière rapidamente arrumou o ambiente, arrumou o altar e convocou o mensageiro loiro parecido com uma boneca. O mensageiro examinou a sala e pareceu satisfeito com a decisão de Lumière de mudar o local de convocação. Aproximadamente 30 minutos depois, ela se materializou na sala 207 e colocou a resposta sobre a mesa de madeira. Inclinando ligeiramente o queixo, ela se dirigiu a Lumière. Você deveria estar grato. Ajudei a lembrar a Madame Mag e garanti que ela lesse sua carta imediatamente. Obrigado, Lumière respondeu reflexivamente, momentaneamente pego de surpresa. Foi só depois que o mensageiro partiu que Lumière saiu do torpor. Ele pegou a carta quadrada cuidadosamente dobrada e a desdobrou. Fico feliz em saber que seu tratamento está se mostrando eficaz. Eu não esperava que aquela entidade enviasse um anjo. Que investimento significativo. Nos últimos anos, os deuses do mal têm, de fato, se infiltrado com mais frequência, mas continua sendo um desafio para poderes de nível superior entrarem em nosso mundo. O número de anjos pode ser contado nos dedos de uma mão. 3 deles foram destruídos em trânsito, causando apenas uma pequena área de corrupção. Embora alguém tenha conseguido, um deus ortodoxo interveio e corrigiu a situação. Em outras palavras, você é o único indivíduo infeliz no mundo inteiro. Capítulo 207 Organização. Lumière não prestou atenção aos habituais golpes brincalhões da senhora maga e, em vez disso, concentrou-se em seu relato sobre a infiltração do deus do mal. Está alinhado com as informações compartilhadas pelo falecido Emerite. Para deuses malignos não reconhecidos vindos de outros reinos, fornecer benefícios de divindade provou ser uma tarefa árdua. Numerosos obstáculos impediram seu progresso. Eles tiveram que contar com seguidores secretos para realizar rituais elaborados em grande escala, que muitas vezes chamavam a atenção e resultavam em rápida aniquilação antes que pudessem se infiltrar. Madame Magician detalhou meticulosamente vários exemplos, mostrando a imensa dificuldade que as entidades angélicas enfrentavam ao descer ao plano mortal. Nos últimos anos, ocorreram apenas 5 casos, com 4 fracassos e um sucesso parcial. Embora ganhar um certo grau de divindade sem alcançar o status angelical parecesse um pouco mais fácil, tais casos eram raros e geralmente mal-sucedidos. Embora Madame Maga não tenha mencionado isso explicitamente, Lumière suspeitava que a Grande Mãe, a árvore-mãe do desejo e a enigmática neblina possuíam extraordinárias capacidades de infiltração, superando outras entidades baseadas no martelo White. Parecia provável que esses 3 fossem responsáveis pela maior parte dos casos de sucesso envolvendo a aquisição de poderes divinos. A senhora maga permanece inconsciente ou ela considera desnecessário que eu saiba nesta fase? Lumière ponderou momentaneamente, inclinado a acreditar no último. Ele continuou examinando a resposta da Madame Maga. Isso realmente é um bom presságio. Lidar com um anjo que serve uma entidade oculta é muito mais simples do que confrontar os poderes angélicos derivados dessa entidade oculta. Os riscos associados também são significativamente reduzidos. Uma vez que você ascende ao posto de anjo e extrai poderes de igual magnitude daquele sujeito com o nome longo, tornando-o extremamente vulnerável, você pode implorar ao meu senhor para desfazer o selo e libertá-lo. Então, você pode dar-lhe uma surra completa e transformá-lo em um artefato selado ou restaurá-lo às suas características Beyonder originais. Naturalmente, isso depende de ele ser verdadeiramente uma entidade angélica e não uma marionete abençoada com uma bênção. Os fantoches são mais fáceis de manusear. Depois de extrair uma certa medida do seu poder, ele desmoronará. Contudo, o poder remanescente que carrega a marca da entidade oculta é o que apresenta um desafio maior. Você deve manter o selo e absorvê-lo gradativamente até atingir um nível controlável por um anjo. Não parece que tudo está progredindo suavemente com alta probabilidade de sucesso. Mas o passo mais incômodo e formidável é se tornar um anjo. No seu estado atual, me falta confiança. Se não fosse pela singularidade da era atual, 99% ou mais dos Beyonders nunca chegariam perto de tocar a divindade. Acredito que o seu psiquiatra já o esclareceu sobre como evitar os efeitos negativos do Termiborus.
Nenhuma elaboração adicional é necessária. Eu simplesmente desejo lembrá-lo de que, caso você empreenda qualquer empreendimento crítico ou perigoso no futuro, escreva-me com antecedência e informe-me da situação. Por que sugiro que você escreva antes de explorar aquele sujeito de nome tão longo? Porque você pode ser influenciado clandestinamente e negligenciar os perigos correspondentes, esquecendo-se de me avisar. Quanto a Termiboros, ele não permitirá que você esqueça meu aviso, pois isso significaria que você se envolveria em inúmeras façanhas perigosas e enfrentaria um alto risco de perder sua vida. Claramente não é isso que ele deseja ou se esforça. Se você morresse, o Celo seria afetado, mas meu senhor seria alertado. Nesse caso, reunirei uma equipe para reforçar o Celo e eliminá-lo. Com um anjo do destino tão habilidoso selado dentro de você, seu futuro está destinado a ser bastante emocionante. Louve o Senhor. Você é semelhante a uma isca para os seguidores de deuses do mal, caçadores e demônios. Você embarcará em uma infinidade de experiências. Se você encontrar tempo e disposição, considere escrever uma carta longa para compartilhar comigo. E agora, com a ajuda dos dois psiquiatras, você pode expressar seu desejo de alterar sua fé ao Sr. K. durante uma próxima reunião. Lembre-se, antes de partir para participar do evento, faça orações ao meu Senhor pela proteção do anjo. Lumian leu a nota pacientemente, achando as palavras da senhora maga abundantes e vazias. A parte mais valiosa foi sua orientação sobre como escapar da influência de Termiboros e o lembrete para buscar sua opinião antes de utilizar o poder do anjo. Além disso, ela forneceu um projeto lindamente desenhado que oferecia uma chance de lidar com a corrupção dentro de seu corpo no nível angélico. Lumian queimou a nota esfregando sua espiritualidade. Ele então enfiou a mão nos bolsos, tocando as notas e moedas escondidas, antes de sair da sala 207 e seguir para a sala 305. Anthony Reid já havia retornado ao seu alojamento e estava sentado ao lado da cama, vestido de escriturário. Lumian produziu notas no valor de 400 veludor e as entregou a Anthony Reid. Ao mesmo tempo, ele assentiu levemente e declarou: a comissão acabou. Parece que você já encontrou o alvo. Anthony Reid riu. Parando um momento para refletir, ele perguntou: posso relatar as informações do alvo às autoridades? Espere uma semana, respondeu Lumian. Ele havia inicialmente planejado oferecer Anthony Reid mais dinheiro para adiar a reivindicação da recompensa do cartaz de procurado. Porém, como buscava sua opinião, Lumian aproveitou a situação estabelecendo um prazo. Ele temia que qualquer investigação ou prisão relacionada a Louis Lum pudesse alertar Madame Pallis, potencialmente comprometendo o encontro. Anthony Reid não se opôs e soltou um suspiro. Você é mais adequado para o distrito comercial do que eu pensava inicialmente. Ele nunca tinha testemunhado a ascensão de um criminoso procurado para se tornar líder de uma multidão considerável tão rapidamente sem ser detectado pelas autoridades. Indivíduos competentes podem prosperar em qualquer lugar, assim como você, Lumian aconselhou Anthony Reid, lançando um olhar casual ao redor da sala 305. Seus olhos pousaram sobre alguns papéis dobrados sobre a mesa de madeira perto da janela. Eles pareciam mais grossos e lisos, maiores que as pinturas a óleo comuns. O que eles poderiam ser? Lumian focou o olhar por um momento, percebendo que os papéis dobrados tinham uma leve tonalidade azulada e uma textura impressa. Instantaneamente, as peças se encaixaram. Os cartazes na parede. Cartazes de candidatos parlamentares foram espalhados por todo o lado recentemente. Você parece particularmente empenhado na eleição da Convenção Nacional. Lumian não conteve suas especulações enquanto provocava Anthony Reid. Você tem uma ocupação legítima. Um dos critérios fundamentais de elegibilidade para as eleições. Anthony Reid sorriu calmamente e respondeu: não. Ele não detalhou as razões para recolher os cartazes dos candidatos parlamentares. Outra comissão? Lumian decidiu não se aprofundar mais. Ele acenou com a mão com desdém e saiu do quarto 305. Entre os gritos agudos do lunático, Lumian desceu as escadas, saiu do albergue do Coque Doré, regressou à sala de Balbrise e instalou-se no balcão do bar. Boa noite, chefe, o barman cumprimentou com deferência, endireitando sua postura. Lumian assentiu. Dê-me um copo de absinto. Tendo pensado muitas vezes em Cordu naquele dia, ele precisava de uma dose de amargura psicodélica para despertar seus sentidos. No palco, Jena se apresentou com um talento exagerado,
cantando músicas chamativas. Encostado no balcão do bar, Lumian deixou seu olhar vagar enquanto absorvia cada nota. De vez em quando, ele tomava um gole do sonhador líquido verde, permitindo que seu amargor despertasse seus nervos. Assim que recuperou a compostura, ele organizou os assuntos recentes que precisava resolver. Primeiro, havia a missão do Sr. K. Segundo, a ameaça iminente do Poisons pour Mob. Terceiro, o segundo ataque de Susana Matisse. E quarto, seu próximo encontro com Madame Palisse. Em relação à eleição, Lumian não se importou muito depois de confirmar de franca que a Savoy Mob também apoiava Hugues Artois. Isto significava que, mesmo que o partido adversário vencesse, não suprimiria totalmente a máfia de Savoy nem impediria a sua missão. O ressurgimento de Susana Matisse era motivo de preocupação, mas graças ao tratamento psiquiátrico, Lumian não hesitou em procurar ajuda de Franca. Resolver esse assunto tornou-se relativamente administrável, uma vez que os Beyonders oficiais se comprometessem com a tarefa, eles não seriam inferiores ao Lumian, uma sequência 8, em eficácia. Eles sem dúvida descobririam os problemas de Monsieur e os problemas no Théâtre de l'Ancienne KGAPG11, expurgando completamente o espírito maligno de Susana Matisse. Isso seria realizado nos próximos dias. Lumian simplesmente precisava permanecer vigilante. A missão do Sr. K era bastante complexa, contando com Gardner Martin. Lumian, não sendo um espectador Beyonder, só poderia tentar obter a aprovação do alvo através de esforços repetidos. Não havia atalhos por enquanto, então correr era desnecessário. Da mesma forma, ele teve que aguardar a resposta de Madame Palisse. Lumian não poderia apressar o assunto, mesmo que desejasse. Ao analisar a situação, Lumian concluiu que precisava priorizar o tratamento da ameaça do Poisons pour Mob. Após a eleição, Escorpião Negro Roger receberia um benefício adicional de Madame Moon, ascendendo ao posto de semeador. Baldiarman Short e Leger de Candlestick e Castina podem até avançar para o nível de Heretics Pelasters. Nesse ponto, Lumian, seu alvo principal, estaria indefeso contra eles, mesmo com o apoio de Franca, do Barão Brignais e de seus aliados. A situação seria perigosa. Devo unir forças com Franca antes do fim das eleições e me infiltrar no número 126 da Avenue du Marché sob o manto da escuridão para eliminar os líderes restantes da Poisons pour Mob. Mesmo que Madame Moon envie reforços mais tarde, quando a situação estabilizar, eu já teria conquistado a confiança do chefe, e teria a chance de me retirar parcialmente do distrito comercial. O problema está em enfrentar um Heretics Pelaster em seu território. Mesmo com Franca e eu unidos, derrotá-lo seria uma tarefa difícil, sem mencionar seus potenciais aliados. Talvez surja uma oportunidade de atacar Baldiarman Short e Leger de Candlestick Castina quando eles estiverem do lado de fora. Lumian ponderou ao avistar Charlie, vestido de garçom, aproximando-se do balcão do bar com uma bandeja. Assentindo em saudação, Lumian instintivamente apurou a sorte de Charlie. Num instante, seu aperto no copo de absinto aumentou e suas pupilas dilataram. Ele viu a sorte de Charlie manchada de sangue, uma mistura rodopiante de vermelho e ébano que causou um arrepio na espinha. Isso só poderia significar que Charlie estava à beira de uma catástrofe com risco de vida nos próximos 2 ou 3 dias, ou talvez até nas próximas 24 horas. Capítulo 208 Contramedida. O ataque de Susana Matisse poderia ser iminente. Lumian ponderou sobre essa questão, considerando que Charlie não tinha inimigos conhecidos e recentemente havia trabalhado como garçom na Salle de Balbrise. Embora fosse possível que Charlie tivesse simplesmente passado por uma série de acidentes infelizes, Lumian não estava disposto a correr nenhum risco. Enquanto Charlie colocava cuidadosamente a bandeja na mesa e esperava, ele ficou inquieto sob o olhar de Lumian. Relembrando a habilidade profética mística do outro, Charlie se inclinou e sussurrou: "Você viu alguma coisa?" Um sorriso se espalhou pelo rosto de Lumian. "Prevejo um encontro romântico em seu futuro. Você formará um relacionamento que vai além da amizade com uma mulher bonita." "Isso é verdade?" Charlie perguntou, surpreso e encantado. "O nome da mulher é Susana Matisse." Lumian riu, suprimindo suas palavras. "Você é bastante ingênuo, não é? Como você pode acreditar nisso?" "Eu sabia." Charlie parecia desapontado. A presença do instrumento idiota já havia revelado a ele o talento de Ciel para enganar.
O sorriso de Lumian desapareceu quando ele observou Charlie caminhar até a beira da pista de dança, carregando uma bandeja cheia de copos. Pensamentos passaram pela mente de Lumian. Sou simplesmente azarado ou meu destino está predeterminado? Os Beyonders oficiais em breve acompanharão de perto Monsieur e viu Théâtre de l'Ancienne Cage Pigeons. Eles prenderão todos os cultistas que acreditam na árvore mãe do desejo e localizarão o espírito maligno, Susana Matisse, para purificá-la completamente. No entanto, aqui estou, enfrentando a possibilidade de Susana Matisse lançar um ataque contra mim e Charlie hoje. Droga, Termiboros, filho daquele porco. Ele deve estar por trás disso. Com base em minhas observações de sorte, o problema provavelmente surgirá hoje à noite ou talvez até à meia-noite depois de amanhã. Não posso contar apenas com Susana Matisse vindo até mim e Charlie depois de amanhã. Devo me preparar para o pior cenário. Aos poucos recuperando a compostura, Lumian, influenciado pelas vulgaridades de Frank e Jenna, obrigou-se a manter a calma e avaliar a situação. Simultaneamente, ele elaborou um plano inicial de ação. Primeiro, ele alertaria Charlie discretamente, assumindo uma identidade oculta, e o instruiria a procurar refúgio na Catedral do Sol Eterno Ardente mais próxima pelos próximos 3 dias. Em segundo lugar, Lumian iria a Rudes Blusas Blanches e pediria ajuda de Franca. Com Franca e o dedo do Senhor atuando como seus protetores, Lumian acreditava que tinha uma grande chance de sobreviver ao ataque inicial de Susana Matisse. Além disso, ela não teria outra oportunidade no futuro. Seja a mensagem de Franca para os Beyonders oficiais através de seus canais secretos ou a presença de Charlie na catedral em busca de santuário, seria o suficiente para informar a Igreja do Sol Ardente Eterno sobre o reaparecimento de Susana Matisse. Embora Lumian provavelmente pudesse cuidar de Susana Matisse sozinho e com a ajuda do Sr. K, uma vez que ele já devia um favor a Franca, por que não acumular um pouco mais de dívida para garantir maior segurança? Sem hesitar, Lumian terminou seu absinto e partiu da sala de Balbrise. Mais uma vez, o mundo girou e ele desceu ao chão. Ele se viu cercado por uma vasta rede de raízes verde-amarronzadas, insetos correndo e ratos escondidos em vários cantos. No momento em que Lumian estava prestes a tirar os óculos e começar a aplicar o disfarce, seus olhos avistaram uma mecha de cabelo turquesa entrelaçada com trepadeiras e galhos. Bang! A cabeça de Lumian girou, como se tivesse sido atingido, e estrelas douradas dançaram diante de seus olhos. Apressadamente, ele removeu os óculos do inquisidor misterioso, abaixou-se e vomitou por alguns momentos. Assim que a onda de náusea passou, Lumian aproveitou a oportunidade enquanto a vontade de desenhar ainda persistia. Ele pegou seus instrumentos de maquiagem e começou a aplicar diversas substâncias no rosto. Olhando pela vidraça mal iluminada, Lumian se viu cada vez mais irreconhecível. Ele parecia um dos bêbados desleixados comumente encontrados em salões de dança. Quando terminou, desviou o olhar, com medo dos efeitos desorientadores que poderiam seguir. Ufa! Lumian guardou seus instrumentos de maquiagem, exalou profundamente e filtrou as imagens que testemunhou enquanto usava os óculos do inquisidor misterioso. Uma imagem se destacou em particular, uma imagem de cabelo turquesa entrelaçado com galhos e vinhas. Isso atingiu um ponto de familiaridade dentro dele e ele, rapidamente fez uma conexão. Susana Matisse também possuía longos cabelos turquesa entrelaçados com galhos e vinhas que pareciam se materializar do nada. O território de Susana Matisse provavelmente fica em algum lugar subterrâneo no distrito comercial. Lumian fez um julgamento preliminar. Ele não pôde deixar de resmungar, porque tem que estar no subsolo mais uma vez. O subsolo de Trianon está suficientemente movimentado. No entanto, isso também explica por que os Beyonders oficiais não conseguiram limpar completamente Susana Matisse durante o encontro anterior. Monstros subterrâneos sempre foram difíceis de eliminar, assim como o fantasma de Montsolis. Lumian se lembrou da visita clandestina do verdadeiro Monsieur Yves ao Underground Trier tarde da noite. Ele se lembrou do pervertido Edsei, que drogou Jenna e a levou para uma caverna subterrânea. Edsei parecia familiarizado com a área e sentia-se à vontade ali. Isso convenceu Lumian de que Susana Matisse estava realmente escondida em algum lugar no subsolo de Trier, não muito longe do local escolhido por Edsei. Mais fundo nas profundezas do caminho subterrâneo, talvez até o fim. Lumian especulou enquanto vestia calças cargo simples, incongruentes com sua blusa formal,
e saía do quarto 207. Dentro da sala de Balbrise, Lumière examinou os arredores até avistar Charlie servindo bebidas aos convidados perto da periferia da pista de dança. Inclinando-se mais perto, Lumière passou discretamente por Charlie e sussurrou, Susana Matisse. Em meio ao canto, a música estrondosa e as vozes clamorosas de Jenna, o nome ressoou claramente. Charlie congelou no lugar, como se tivesse sido atingido por um raio. Só então Lumière lembrou gentilmente em tom abafado, recebi a informação de que Susana Matisse ressurgirá nos próximos 3 dias. Se você deseja evitar um destino sombrio, procure refúgio na catedral esta noite e permaneça lá por 3 dias. A reação inicial de Charlie foi de horror. A segunda foi, procurar por Ciel. E a terceira foi perguntar ansiosamente se seria demitido por tirar 13 dias de folga. Um nó se formou na garganta de Charlie enquanto ele procurava em vão por Ciel. Ele reuniu coragem para perguntar em voz baixa, sério? Você pode optar por não acreditar. Lumière conseguiu conter sua reação instintiva para evitar que Charlie fizesse qualquer conexão. Com um esforço deliberado, para manter a voz baixa, ele continuou, se você for à catedral esta noite, alguém confirmará a verdade para você. O medo de Charlie tornou-se insuportável demais para ser contido. Ele examinou o rosto desconhecido diante dele e perguntou com um tremor na voz, quem é você? E por que você veio especificamente para me avisar? Apenas alguém que deseja o seu bem, respondeu Lumière, pegando, emprestada uma frase que sua irmã costumava usar em tom de brincadeira. Sem maiores explicações, ele passou por Charlie, abrindo caminho para a pista de dança e desaparecendo rapidamente de vista. Charlie sentiu como se tivesse mergulhado no inverno, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Em momentos como esse, lembranças da beleza, da ternura e da paixão de Susana Matisse ocasionalmente apareciam em seus sonhos. Mas todas as vezes, essas memórias seriam ofuscadas por imagens grotescas de verrugas semelhantes a árvores, flores desabrochando e substâncias viscosas, extinguindo qualquer desejo dentro dele. E agora, aquele monstro estava de volta. Eu deveria ir para Église Saint-Robert. Charlie deu alguns passos em direção à saída com a bandeja na mão e então parou. Lembrou que já era tarde da noite e a Avenue du Marché teria, sem dúvida, muito poucos pedestres esta hora. Tal ambiente representava um perigo maior do que a movimentada salle de Balbrise. Susana Matisse sempre invade meus sonhos, ou é na calada da noite, quando todos estão dormindo profundamente. Mas aqui, no salão de dança, com tantos olhos sobre nós, ela certamente não ousará aparecer. Assim que Ciel retornar, pedirei a ele que me acompanhe até a Église Saint-Robert. Charlie desviou o olhar da porta e resolvi esperar mais um pouco. O salão de dança, repleto de vários sons e aromas, oferecia-lhe uma sensação de segurança. 3 ruidis blusas blanches. Depois de tirar a maquiagem, Lumière bateu na porta de Franca. O rabo de cavala de Franca estava desfeito, permitindo que seu cabelo louro caísse em cascata naturalmente. No entanto, em vez de uma camisola, ela usava um pijama de algodão de 2 peças. Calçando chinelos de verão, ela se virou para deixar Lumière entrar na sala e perguntou perplexa, você está aqui para algum conhecimento místico esta noite? Considerando o pouco tempo que estiveram separados, menos de 2 horas, ela não conseguia pensar em nenhum outro motivo. Depois que Franca fechou a porta, Lumière falou com seriedade, alguma coisa está acontecendo com Charlie. Suspeito que Susana Matisse reaparecerá nos próximos 2 dias, possivelmente até esta noite. Tão cedo? Franca não conseguiu esconder a surpresa. Ela ainda não havia repassado os problemas com Susana Matisse, Monsieur Yves Théâtre de l'Ancienne Cage Pigeons para 007. Lumière assentiu. Embora seja difícil de aceitar, todos os sinais apontam para que meu palpite esteja correto. Qual é o seu plano? Franca não perdeu tempo discutindo as possibilidades. Lumière compartilhou suas 2 ações com Franca, mas evitou mencionar o dedo do Sr. Franca. Olhou para ele com um sorriso. Você está incrivelmente composto. Você não me disse antes que Susana Matisse é suspeita de ser um espírito malévolo da sequência 5. Mesmo se unirmos forças, talvez não consigamos derrotá-la. TSK, você está depositando muita confiança em mim, ou talvez muita confiança em si mesmo. Lumière sorriu. Ambos. Por ter sobrevivido à calamidade em Cordoue, você é sem dúvida extraordinário.
Franca suspirou e olhou para o relógio de parede da casa. Se conseguirmos passar a noite, não deverá haver problemas. Informarei as autoridades rapidamente através dos meus contactos. Espere, por mim na sala. Ela se retirou para seu quarto principal e se ocupou com alguma coisa. Lumière acomodou-se no sofá e dirigiu o olhar para o relógio cuco de parede ao seu lado, contando silenciosamente os minutos. Quase meia hora se passou antes que Franca saísse de seu quarto. Ela vestiu uma túnica preta adornada com armadura de couro e capuz. Está acordado. Eles provavelmente iniciarão a operação amanhã, ela informou a Lumière, e então perguntou: você não está preocupado com a possibilidade de Charlie encontrar problemas em seu caminho para Église e Saint-Robert? Até mesmo pessoas comuns podem tropeçar em espíritos malévolos à beira da estrada, na calada da noite. Église Saint-Robert serviu como a principal catedral da Igreja Eternal Blazing-sur-le Marché du Quartier du Gentleman, perto da estação de locomotivas a vapor Suite. O cemitério anexo já ocupou o espaço hoje ocupado pela Salle de Balbrise. Lumière já havia considerado isso. Pretendo segui-lo discretamente até a catedral depois que a Salle de Balbrise fechar. Eu vou te acompanhar. Franca franziu a testa e examinou Lumière. Charlie não estará em risco no salão de dança. Alguns espíritos malignos não prestam atenção à presença de outros ou ao seu número. Dado que as aparições anteriores de Susana Matisse não afetaram mais ninguém, Lumière inconscientemente acreditava que ela evitaria lugares lotados. O salão de dança estava muito mais lotado que o motel. Abalado pelo lembrete de Franca, ele exclamou com voz profunda: vamos voltar correndo para o salão de dança. Capítulo 209. Má sorte. Salle de Balbrise. Lumière examinou o salão de dança mal iluminado, procurando por Charlie, mas sem sucesso. Seu coração afundou. Apressadamente, ele fez sinal para que Louis e Sarcota se aproximassem. Qual é o problema, chefe? Louis perguntou, sua voz cheia de ansiedade. Ele presumiu que Lumière estava insatisfeito com a situação atual no salão de dança. Os olhos de Lumière percorreram os garçons, todos vestidos com colete e gravata borboleta. Ele perguntou casualmente: onde está Charlie? Preciso discutir algo com ele. Os olhos de Louis se arregalaram em choque. Chefe, Charlie não seguiu você agora. Charlie me seguiu? As pupilas de Lumière se contraíram, como se ele tivesse sido atingido por uma súbita explosão de luz. Ele perguntou com uma voz profunda: quando? Louis ponderou por um momento, a confusão evidente em seu rosto enquanto olhava para Lumière. Menos de 5 minutos atrás. O olhar de Lumière mudou para Sarcota, seu subordinado taciturno e confiável, que também parecia confuso. 5 minutos atrás? Estou na Rue des Blouses Blanches há mais de meia hora. Além disso, a última vez que saí do salão de dança estava disfarçado de bêbado. Não tem como Charlie ter saído comigo. Lumière rapidamente descartou a possibilidade de Charlie sair do salão de dança com ele sem ser notado. A situação estava ficando cada vez mais bizarra. Considerando a infeliz sorte negra de Charlie, tingida de vermelho carmesim, a probabilidade de ele encontrar perigo era de quase 100%. Suprimindo a miríade de pensamentos que passavam por sua mente, Lumière disse a Louis e Sarcota: talvez alguém esteja se passando por mim, mas não tenho certeza porque eles estariam procurando por Charlie. Impossível. Louis deixou escapar. Alguns minutos atrás, ele e Sarcota cumprimentaram o chefe. Não poderia ter sido falso. Antes que Louis pudesse terminar seu pensamento, Lumière lançou-lhe um olhar frio. Imediatamente, Louis mudou de tom e gaguejou: talvez seja falso. Lumière não insistiu na questão e perguntou: Charlie trocou de roupa quando saiu do salão de baile? De acordo com as regras da Salle de Balbrise, cada garçom, bartender, chefe e ajudante de cozinha tinha 2 conjuntos de uniformes. No entanto, não lhes era permitido levá-los para fora do salão de dança, só podiam ser guardados no vestiário do primeiro andar. Isso se deveu ao ambiente cultural do distrito comercial. Bartendeiros e garçons estavam sujeitos à falência causada por jogos de azar, alcoolismo, doenças e outros problemas. Se lhes fosse permitido levar os uniformes para casa, certamente os penhorariam em troca de dinheiro antes de desaparecerem. Eles não se importariam se Salle de Balbrise fosse propriedade da máfia. Da mesma forma, nos cafés baratos de Trier, frequentados por catadores, trabalhadores, vagabundos e trabalhadores de baixo nível,
Eram usados utensílios de lata e correntes de ferro para prendê-los às mesas. Isso garantia apenas uma amplitude de movimento limitada aos clientes, impedindo-os de pegar os utensílios e vendê-los secretamente. Os cafés mais sofisticados tinham seus próprios problemas. Para manter um ar de sofisticação, preferiam usar utensílios, de prata ou porcelana. Consequentemente, o patrão tinha que contar meticulosamente os utensílios após o fechamento de cada dia para verificar se havia algum faltando. Os garçons foram repetidamente instruídos a ficarem vigilantes sobre tais assuntos. Ele pretendia evitar que Charlie saísse do salão de dança vestido de garçom, mas como Charlie já havia saído com o chefe, ele sabiamente manteve a boca fechada. A maioria das regras do salão de dança aplicava-se a garçons, dançarinos, bartenders, chefes, seguranças, faxineiros e até mesmo gerentes. O patrão estava isento de tais restrições. Lumière assentiu levemente e disse calmamente: "Vocês continuem com suas tarefas." Com isso, ele seguiu em direção ao vestiário perto da cozinha. Ele suspeitava que o desaparecimento de Charlie tivesse algo a ver com Susana Matisse. O pequeno vestiário estava vazio. Lumière olhou ao redor e viu o armário etiquetado com o nome de Charlie. Franca, vestida com uma túnica preta e capuz, se materializou ao lado de Lumière e elogiou: "Você agiu rapidamente. Você sabia que deveria procurar um médium de adivinhação para mim." "Não sou idiota", respondeu Lumière simplesmente. Ele recuperou um pedaço de arame, que sempre carregava, e o manipulou algumas vezes antes de abrir o armário de Charlie onde suas roupas eram guardadas. Franca ponderou por alguns segundos antes de pegar a camisa de linho de Charlie. Ela então usou uma vassoura que estava encostada na parede do lado de fora do vestiário para realizar a adivinhação. O paradeiro atual de Charlie. O paradeiro atual de Charlie. Ponto. Franca segurou as roupas de Charlie com a mão esquerda e pressionou a mão direita contra o topo da vassoura, murmurando para si mesma. Eventualmente, ela soltou a mão direita, mas a vassoura permaneceu imóvel. Ficou tão imóvel como se alguém ainda o estivesse segurando. Depois de alguns segundos, ele caiu no chão com um baque surdo. Foi interferido. Lumière sondou. Franca balançou a cabeça lentamente. "Não parece tão." Ela caminhou rapidamente até o espelho de corpo inteiro no vestiário e acariciou sua superfície algumas vezes. Segurando as roupas de Charlie, ela começou outra rodada de adivinhação. Depois de alguns segundos, o espelho escureceu, como se refletisse a própria escuridão. No momento seguinte, duas figuras se materializaram, movendo-se em uma luz nebulosa e amarelada. Um deles se parecia vagamente com Charlie, vestido de garçom, enquanto o outro se parecia com Lumière por trás. Além disso, eles não conseguiram discernir mais detalhes. Franca examinou a visão por alguns segundos antes de deduzir com confiança: eles estão no subsolo. É por isso que a adivinhação anterior não conseguiu fornecer uma resposta clara. Uma vassoura não pode pular e ficar de cabeça para baixo, pode? Lumière acenou com a cabeça e saiu do vestiário. Ele subiu as escadas para pegar uma lâmpada de carboneto e quaisquer outros itens úteis que pudesse precisar mais tarde. Então, ele saiu rapidamente do salão de dança. Ele já teve uma ideia aproximada. Testemunhando a cena, Franca tirou um pó brilhante do bolso e combinou com um encantamento para se esconder da vista. Na Avenue du Marché, banhado pelo brilho misterioso do luar carmesim e dos postes de gás, Lumière apressou o passo, vasculhando a área em busca de qualquer vestígio ou pista. Seu destino era a entrada do metrô localizada no meio da Avenue du Marché. De repente, em meio à escuridão envolvente, Lumière parou abruptamente. Ele observou que as grades da vala de drenagem haviam sido deslocadas e havia pegadas desgrenhadas ao longo da estrada. Perto da altura da cabeça de uma pessoa comum, havia sinais de impacto. Franca se revelou mais uma vez e reconstruiu a sequência dos acontecimentos. Parece que ele escorregou e tropeçou ao tentar manter o equilíbrio na sarjeta. Eventualmente, ele colidiu com um poste de luz. Deveria ter havido sangue, mas foi limpo. Perplexa, ela murmurou para si mesma: tem uma semelhança com o incidente infeliz que testemunhei hoje cedo. Naquele momento, Franca teve uma percepção repentina. Será que aquele infeliz impostor, Eve, foi quem levou Charlie? Lumière muito nutria suspeitas, mas agora estava ainda mais convencido. Se ele pode se disfarçar de Monsieur Eve, segue-se que também pode assumir minha identidade. Essa habilidade é bastante notável.
Naquele instante, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram na mente de Lumian. Susana Matisse estava prestes a se recuperar, mas continuava preocupada com a vigilância contínua de Charlie pelos Beyonders oficiais. Assim, ela convocou o falso Monsieur Rive para se passar por Ciel e escoltar Charlie discretamente para o subsolo, fazendo com que parecesse uma ocorrência comum. Assim que chegassem ao Underground Trair, seria um desafio para os Beyonders oficiais localizá-los. Se eles demorassem mais, até mesmo a adivinhação poderia ser frustrada. Evadir os Beyonders oficiais durante sua investigação inicial exigiria habilidades impressionantes, respondeu Franca. Abandonando sua invisibilidade, ela seguiu Lumian até a entrada subterrânea de Trier, no meio da Avenue du Marché. Enquanto a luz azul amarelada da lâmpada de metal duro iluminava a escada abaixo, Lumian notou 2 pares de pegadas. Um conjunto era familiar, pertencia a Charlie. Examinando as pegadas, ficou evidente que Charlie estava apreensivo em descer ao subsolo na calada da noite. Ele agiu com cautela, mas acabou optando por depositar sua confiança em Ciel. Por enquanto, não havia sinais de que ele estivesse sendo contido. Idiota, Lumian praguejou baixinho. Era compreensível que ele não conseguisse discernir o engano. Afinal, um era um Beyonder, enquanto o outro era um indivíduo comum. No entanto, eles caminharam juntos por uma boa distância. Ele não sentiu nada de errado durante a conversa. É realmente tão fácil se passar por mim, Lumian Lei. Felizmente, temos essas pegadas, Franca suspirou aliviada. A adivinhação, simplificada com vara radiestesia, provou ser um desafio para utilizar no subsolo. Embora possa apontar na direção certa, pode não haver um caminho viável a seguir. Frequentemente, eram necessários longos desvios, aumentando o risco de se perderem na escuridão labiríntica. A bruxa não trouxe nenhuma ferramenta para iluminar seu caminho. Não ficou claro se ela estava confiante em sua capacidade de permanecer com Lumian ou se simplesmente desconsiderou o obstáculo da escuridão em sua visão. Lumian segurou a lamparina de carboneto e subiu as escadas, chegando ao nível onde estavam indicados os nomes das ruas e praças. Ele se movia rapidamente, às vezes escolhendo uma direção antes que Franca pudesse discernir as pegadas. Logo, eles descobriram as pegadas de Charlie e do impostor Yves mais uma vez. Franca ficou perplexa. Após uma breve pausa, ela não pôde deixar de perguntar: parece que você sabe para onde o impostor Yves está indo. Depois que aquele pervertido deixou Jenna inconsciente, ele seguiu o mesmo caminho, Lumian respondeu calmamente. Este era o percurso familiar a esses indivíduos, um percurso que evocava uma sensação de segurança. Além disso, era provável que o impostor Yves estivesse conduzindo Charlie até Susana Matisse. Susana pode muito bem estar esperando no final deste caminho. Franca se absteve de comentar mais. Ela utilizou a mortalha da escuridão para se esconder parcialmente. Às vezes, ela observava a frente, enquanto outras, observava as costas e os flancos de Lumian. Após vários minutos de caminhada, Lumian e Franca pararam. A área apresentava sinais de colapso parcial. Detritos cobriam a vizinhança e as trilhas serpenteavam em desordem. Eventualmente, eles levaram a uma pequena cavidade obstruída por escombros. O alvo encontrou um pequeno desmoronamento e ficou preso. Franca sussurrou com um silvo. Isso não é excessivamente azarado. Seu olhar então mudou para Lumian. Onde você adquiriu esse amuleto do azar? Sua eficácia parece muito potente. Vou conseguir um para você na próxima vez que me deparar com tal infortúnio, respondeu Lumian, sem saber se encontraria outro indivíduo tão infeliz quanto o vagabundo. Assim que ele terminou de falar, o cascalho caiu em cascata da pilha de pedras que barricava a entrada da caverna, caindo no chão. Em pouco tempo, uma passagem foi liberada e uma figura emergiu cautelosamente. Com cabelo preto dourado e olhos azuis claros brilhantes, ele possui uma beleza impressionante. Mais um Lumian. Capítulo 210. Performance. Ao avistar as duas figuras escondidas nas sombras, o impostor Yves ficou surpreso. Ele ergueu a mão direita e apontou acusadoramente para Lumian, com a voz cheia de indagação. Quem é você? Por que você está fingindo ser eu? Enquanto repreendia, ele acelerou o passo, saindo do túnel e saltando para o chão plano. No passado, Lumian teria avançado, pronto para o combate corpo a corpo ou sacando seu revólver para disparar uma saraivada de balas contra seu inimigo. Ele não teria concedido nenhuma oportunidade para palavras.
Mas desta vez, por alguma razão inexplicável, ele ansiava por dar um show. Ele desejava testemunhar as habilidades da outra parte antes de aproveitar o momento perfeito para exibir as suas. Sem adversário não haveria desempenho. Franca compartilhava do mesmo sentimento. Ela ansiava ambiciosamente por substituir Lumière, evitando um ataque imediato. Atrás do impostor estava Charlie, disfarçado de garçom. Enquanto rastejava pelos escombros, ele avistou uma figura sob o brilho duplo de uma lâmpada de metal duro e uma lanterna. Ele congelou, em estado de choque com o confronto entre os dois céus. Por um momento, parecia que ele estava preso em um sonho. Ele não conseguia discernir quem era genuíno e quem era falsificado, quem pretendia prejudicá-lo e quem procurava ajudá-lo. A única certeza que ele tinha era que o perigo pairava sobre ele mais uma vez. O impostor Yves avaliou Lumière e virou-se para Franca, com a voz cheia de ansiedade e raiva. Acordar. Você foi enganado por esse impostor. Quando é que usei esse traje? Depois que Lumière avisou Charlie, ele limpou a maquiagem, mas não fez nenhuma mudança nas roupas. Ele ainda usava uma combinação incomum de um top formal simples e calças cargo. Em comparação, a camisa branca, o colete preto, as calças marrons e as botas de couro sem cadarços do impostor Yves pareciam mais de acordo com seu estilo habitual. Franca não resistiu em fazer uma apresentação. É assim mesmo? Então me esclareça, qual é o meu codinome? Perguntei ao impostor, exasperado e divertido. Madame Ribots, você esqueceu seu apelido? Franca não pôde deixar de rir. Ela deu alguns passos para trás, misturando-se às sombras na periferia da iluminação da lâmpada de metal duro. O subsolo, onde a escuridão dominava, era um cenário ideal para o combate das demonesses. Enquanto o falso contemplou a cena, uma sensação de desconforto cresceu em seu coração. Ele sabia muito bem que sua tentativa de se disfarçar como artigo genuíno provavelmente havia sido exposta, deixando-o incapaz de manter sua farsa. Instantaneamente, ele alterou sua abordagem. Descartando a lanterna, ele ergueu o olhar para encontrar o de Lumière, seu semblante ficando friamente frio. Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso arrepiante. Não consigo decidir se tenho pena ou parabenizo você por ver através do meu disfarce, mas isso definitivamente não é vantajoso para você. Com a lanterna na mão, a aura do falso Yves surgiu, transformando-se em um temível vulcão à beira da erupção. Tremendo, ele abaixou a cabeça, incapaz de olhar diretamente para o outro. No entanto, seu desejo de atuar e sua determinação inabalável o obrigaram a levantar a cabeça, lutando para fixar o olhar no rosto do falso Yves. Simultaneamente, a escuridão além da luz parecia envolta em um misterioso brilho verde. Videiras e galhos brotavam do abismo, entrelaçando-se no teto e nas paredes rochosas. Franca, escondida nas sombras, sucumbiu à intimidação diante da aura do falso Yves, tornando-o incapaz de manter suas habilidades. Sua forma se materializou a menos de 2 metros do impostor. Enquanto isso, Charlie, ainda esparramado no corredor, tremia ainda mais violentamente. Ele enterrou o rosto no cascalho e na terra, com a mente em branco. Com um olhar desdenhoso para Lumière e Franca, o falso que falei. Você se atreve a me perseguir, totalmente ignorante. O único aspecto positivo é a sua considerável atratividade. Acho difícil me livrar de você imediatamente. Suas palavras chegaram aos ouvidos de Lumière e Franca, incutindo-lhes medo, obrigando-os a se virar e fugir. Essa sensação levou Lumière a perceber algo profundo. Um semideus. O falso Yves era um semideus, possuindo divindade. Rangendo os dentes e reunindo coragem, Lumière enfiou a mão no bolso, na esperança de que o dedo do Sr. K pudesse servir como um impedimento temporário, dando a ele e a Franca uma oportunidade de escapar do underground trair. E daí se você é um semideus? Já encontrei semideuses antes. O medo não quebrará meu espírito nem interromperá minha resistência. Assim que a palma direita de Lumière estava pronta para fazer contato com o dedo do Sr. K, e Franca estava prestes a fugir, incapaz de se conter, um barulho estridente ressoou de cima. Uma pedra do tamanho de um punho desceu, espelhando a descida anterior de seus irmãos, precipitando-se em direção ao falso Yves, que observava arrogantemente as reações de Lumière e Franca. Pego de surpresa, o impostor e conseguiu apenas abaixar a cabeça, escapando por pouco do projétil. O cascalho atingiu seu ombro esquerdo, fraturando o osso e fazendo com que a carne afundasse para dentro. Ele emitiu um breve grito,
quase caindo no chão. Essa reviravolta inesperada dispersou a aura ameaçadora e a presença divina, deixando para trás algumas poucas vinhas turquesa e galhos verde amarronzados como testemunho da ocorrência recente. Saindo do choque, Lumière, movido pelo desejo de atuar e aproveitando a oportunidade para provocar, descartou a lâmpada de carboneto, apertou a barriga e caiu na gargalhada. Um falso. Tudo sobre você é nada além de falso. Não me diga que essa sua coisa é um mero pedaço de madeira. O falso Yves, que acabara de se recuperar da dor, ficou emocionado. Seu olhar fixou-se em Lumière, seus olhos tingidos com uma tonalidade verde sobrenatural. Sem que ele soubesse, Franca já havia se borrifado com pó fluorescente, desaparecendo no ar com um sussurro abafado. Num piscar de olhos, Lumière se viu consumido por um intenso anseio pelos prazeres do sexo oposto. Se Franca não tivesse se tornado invisível, ele teria ficado totalmente impotente contra o impulso. No entanto, ele não estava totalmente desprovido de razão. Acontece que suas ações se tornaram pesadas, tanto física quanto mentalmente. Com dificuldade, Lumière tirou o revólver do coldre, tentando mirar no falso Yves. Em seu estado atual, ele inexplicavelmente achou o rosto do outro profundamente atraente. Bang! Lumière apertou o gatilho, mas seu tiro errou o impostor Yves. A fúria acendeu nos olhos do falso Yves. Com graça ágil, ele se aproximou de seu alvo, erguendo a mão para desferir um tapa retumbante no rosto de Lumière. Instantaneamente, sua aparência sofreu uma alteração sutil, como se ele possuísse controle limitado sobre sua imagem. Ele suavizou os traços masculinos de Lumière, dando-lhes um toque de feminilidade. Lumière ofegou, seu dedo apertando o gatilho mais uma vez. Uma onda tumultuada de desejo ameaçou consumi-lo. Ele ansiava por abraçar a versão feminina do falso Yves e se entregar a atos indescritíveis. Em meio ao turbilhão de suas emoções intensas, ele instintivamente lembrou-se das palavras da psiquiatra, Madame Suzy, e imediatamente começou a respirar fundo e para se acalmar. Bang! Lumière encontrou certa tranquilidade, disparando com sucesso o outro tiro do revólver. O falso Yves não previu a coragem inabalável de seu adversário, que conseguiu manter a sanidade. Evitando por pouco a bala que atingiu seu braço, rasgando suas roupas e queimando sua carne, ele não conseguiu reprimir um grunhido de dor. Naquele momento, Lumière, cautelosamente consciente das habilidades do oponente, cessou sua pretensão, aproveitando a oportunidade para agarrar a adaga de prata ritual e cravá-la em suas próprias costelas, abstendo-se de extraí-la. A dor sacudiu seus sentidos, reprimindo grande parte de seu desejo. Da mesma forma, o falso Yves livrou-se dos efeitos persistentes da provocação, recuperando um pouco de clareza. Ele entendeu que as circunstâncias atuais eram inadequadas para um confronto prolongado. Produzindo rapidamente uma moeda de ouro, ele atirou na fenda obstruída por escombros. Lumière, dominado por uma avareza incontrolável, avançou em direção à moeda reluzente com a adaga de prata ritual, ansioso por reivindicá-la como sua. Aproveitando a oportunidade, o falso Yves correu mais fundo no subsolo, exibindo uma rapidez que superava a dos mortais comuns. De repente, seus pés derraparam e um suor liso ecoou pelo ar. Sem que ele soubesse, o caminho estava envolto em uma camada de gelo. Lutando para recuperar o equilíbrio, o falso Yves se esforçou para restaurar o equilíbrio. No entanto, naquele exato momento, uma figura imponente vestida com uma túnica preta e capuz se materializou atrás dele. Com um movimento rápido, Franca estendeu a mão direita, revelando uma lâmina escondida envolta em chamas negras. Ela pretendia enfiá-lo nas costas do falso Yves, empregando toda a força de um ataque de assassino. Com um PFFT, apesar dos melhores esforços do falso Yves para fugir e contar com algum tipo de desempenho para endurecer sua pele e músculos como pedra, a lâmina conseguiu perfurar seu corpo. Seus olhos se arregalaram e ele torceu o corpo com força, capturando um vislumbre de Franca através de seu olhar verde fantasmagórico. Tendo executado seu ataque com sucesso, Franca pretendia dar um passo para trás e utilizar as sombras para criar distância antes de desencadear a detonação das chamas negras que percorriam o corpo do alvo. No entanto, seus membros ficaram fracos de repente e ela se curvou. Ela cerrou as pernas, uma luz aquosa brilhando em seus olhos lembrando um lago sereno. Tendo antecipado a profunda conexão entre o falso Yves que ela estava seguindo e a desviante Edsei, Franca estava preparada para as circunstâncias atuais.
Sem hesitar, ela enfiou a mão no bolso escondido, com o objetivo de recuperar os sais aromáticos que havia adquirido anteriormente. Bang! 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 Lumière, tendo garantido a moeda de ouro, disparou 3 tiros contra o falso Yves gravemente ferido. Tentando desesperadamente escapar, a posição precária do falso Yves na superfície gelada minou sua capacidade de manter até mesmo o equilíbrio básico. Eventualmente, ele caiu no chão com um baque retumbante, uma das balas perfurando seu abdômen. Com a chance de recuperar o fôlego, Franca inalou o cheiro dos sais, o aroma revigorante despertando seus sentidos. Suprimindo seus desejos, ela apertou a mão esquerda. Chamas negras irromperam do corpo do falso Yves, devorando sua alma e provocando um grito triste. Lumière mirou mais uma vez e puxou o gatilho. A bala final irrompeu, perfurando instantaneamente a testa do falso Yves. Com um estrondo ensurdecedor, a cabeça do falso Yves se abriu, derramando vermelho e branco. Observando Franca se curvar mais uma vez, Lumière caminhou apressadamente até o lado dela, circulando pela área coberta de gelo. Franca ergueu o olhar, os olhos úmidos enquanto ela ofegava suavemente por ar. De repente, ela abraçou Lumière, mas suas narinas detectaram a presença de uma vasilha de metal com tampa aberta pressionada contra seu nariz. O cheiro indescritivelmente potente a obrigou a espirrar repetidamente, diminuindo muito do seu desejo. Droga, essa coisa é muito mais potente do que sais aromáticos. Franca deixou escapar, assim que recuperou a consciência. Lumière rapidamente cheirou e soltou um espirro.